Meu nome é Diana, eu tenho 44 anos e eu sou empresária. Eu fui criada pelos meus avós, porque com 1 ano de idade minha mãe se separou do meu pai e ela veio embora. Nós morávamos na Bahia, né? E ela veio embora aqui para São Paulo. Só que aos 9 anos de idade, a minha mãe mandou me buscar. E a gente não tinha, assim, muito conhecimento, ela era uma pessoa que não ia muito lá me visitar, então, para mim, era uma pessoa estranha, né? E quando eu cheguei aqui, eu tive, assim, um choque, acredito que essa é a palavra correta, porque era tudo diferente. Ela era uma pessoa fechada, devido a tantos problemas que ela passou, por ser sozinha, ela trabalhava muito, então ela era muito ausente. E eu fui achando que a minha mãe não gostava de mim, que eu era talvez um peso na vida dela. Ela não gosta de mim, por isso que eu fiquei com a minha avó todo esse tempo. Aí agora me trouxe para sofrer, então vi esses tipos de pensamentos, né? Minha mãe ficou muito doente e teve uma crise assim de depressão muito grande, ficou 3 meses internada e ao sair do hospital o médico aconselhou, a senhora tem que ficar num local onde seja calmo. E aí ela tomou a decisão de pegar tudo que ela tinha e voltou para a Bahia. Só que eu não quis ir com ela. E aí, nessa época, eu arrumei um emprego e eu me dediquei, me enfiei totalmente no serviço. E aí, passei 8 anos sendo a melhor vendedora, porque eu não admitia fazer errado. Só que dentro de mim, né, era aquele vazio, aquela angústia, aquela cobrança, eu mesmo me cobrando. Só que a Diana verdadeira era aquela Diana derrubada, cheia de culpa, cheia de complexo, cheia de medo, era insegura. Mas para os outros eu era aquela pessoa que sabia o que queria sempre. Mas quando tinha um encontro comigo mesma era triste, porque eu era aquela pessoa vazia. Eu procurava algo dentro de mim e não encontrava. Então eu evitava voltar para casa. Por quê? Para não encontrar comigo mesma. Para não ter essa hora de cair na real, de saber, olha, não é nada disso que todo mundo pensa. Durante 15 anos eu fui budista. Só que aquilo não me libertava daquele sentimento que eu tinha. Muito pelo contrário, domesticou. Então, o que eu aprendi me ensinou a lidar com aquilo, mas não tirou de dentro de mim. Então, a alma, ela continuava sofrendo, ela continuava aflita. Essa situação, ela continuava. Era um desespero que eu sentia, era uma ansiedade por algo que eu não sabia o que era. Essa empresa que eu trabalhei os 8 anos, eles fecharam, né? Eu perdi o título, eu perdi a empresa, eu perdi o carro, eu perdi a mercadoria, eu perdi meu nome. É aí onde a depressão se revelou. Porque eu comprei um novo carro, mas eu não consegui trabalhar. Eu não conseguia sair para a rua. Eu acordava de manhã, eu levantava, eu tomava banho, eu me preparava, mas na hora de sair eu não conseguia. Então eu entrei numa profunda depressão. Sabe de uma coisa? Eu vou procurar uma igreja de crente. Durante 8 anos eu frequentei todas as igrejas evangélicas que você possa imaginar. E aí as coisas foram se agravando, porque eu comecei a ver vultos, eu ouvia pessoas me chamando, então comecei a tomar remédio para dormir. Aí tomava remédio para dormir, depois tinha que tomar um outro para conseguir ficar acordada, né? Até que um dia eu comecei a passar muito mal devido a ter tomado remédio, não me alimentar direito. E aí eu fiquei de cama, fiquei uns 3 dias, sem levantar, sem me alimentar, sem tomar banho. Foi aí, de madrugada, sem conseguir dormir, que eu verdadeiramente falei com Deus, da maneira que a gente deve falar, né? Ser sincero. Então, ali eu rasguei o meu coração para Deus, porque durante esses 8 anos eu nunca tinha feito isso. E falei para Ele, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer algo, eu não sei se eu amanheço viva amanhã, mas alguma coisa o Senhor tem que fazer. Eu não sei o que é, mas alguma coisa. Por quê? Porque eu sozinha, eu não aguento mais. E de manhã, eu sempre tinha o hábito de ter um radinho e quando levanta, liga. E aí estava um locutor lá falando, olha, se a sua vida tem altos e baixos, você está indo bem, de repente você perde tudo. E eu lá embaixo do chuveiro falei, nossa, ele está falando
tem a ver comigo. Que rádio que é essa? E aí desliguei o chuveiro e fui prestar atenção. Aí ele falou, se você vê vulto, ouve voz, se você tem ansiedade, se você tem muito nervoso. Eu falei, nossa, onde que é esse lugar? Eu vou lá nesse lugar. E aí quando ele falou, olha, então vá numa igreja universal mais próxima da sua casa. Aí eu me revoltei, eu falei, não, na Universal eu não vou. Porque de todas as igrejas, eu nunca tinha entrado na Universal. Talvez por as pessoas falarem mal, mas eu acreditava assim, não vai funcionar, não vai resolver. Né? Eu acreditava que cantar louvor ia resolver, né? Então eu ia, se eu determinei que eu ia, então eu não posso dizer não agora, independente aonde for. Então eu vou. E quando eu cheguei na igreja, eu comecei a chorar muito, muito, muito. E aí eu comecei a chorar, tão alto que atrapalhou a reunião. E aí o pastor parou e eu lembro que é uma cena assim que ainda bem, né, que nunca vai sair da minha memória. Ele veio com a mão estendida e falou assim, eu posso ajudar você? E aí eu desabei a chorar, aí ele orou, pronto. Aquela oração mudou toda a minha vida. E aí eu voltei para casa. Inclusive, eu voltei a pé porque eu não quis pegar ônibus, que eu fui da minha casa, da igreja até a minha casa falando com Deus. Aí o que eu fiz? Eu vou lá de novo. Como na época eu não estava trabalhando, então eu acordei e eu falei, eu vou na igreja, eu quero receber a oração de novo. E aí sim, eu cheguei, conversei com o pastor. Aí eu perguntei para ele o que eu tinha que fazer para manter a minha vida daquele jeito, porque eu queria aquilo diariamente, eu não queria só de vez em quando. E aí ele me falou, é o Espírito Santo, é o poder que tem o Espírito Santo. E aí eu fui atrás, o que é esse Espírito Santo? Porque até então aquilo para mim nunca existiu. E olha que eu passei 8 anos dentro de igrejas, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. E aí com tudo isso, com toda essa busca, com certeza, Deus me transformou, me limpou, me deu uma nova identidade, que é o mais bacana de tudo, né? Então, Deus formou a minha nova identidade, que até então eu não sabia qual era, porque eu não tinha uma identidade, eu vivia uma vida de mentira, né? Eu buscava nas madrugadas, eu jejuava, eu realmente me entreguei, vivia uma vida espiritual, né? Praticava aquilo que eu aprendi na igreja. Foi numa reunião de quarta-feira, quando o pastor, ele falou, você que deseja ter o Espírito Santo, vem aqui em frente ao altar. E eu fui, né? Eu com certeza tinha que ser aquele dia. E aí quando eu cheguei em frente ao altar, eu falei para Deus, olha, eu estou pronta. Hoje é o dia e essa é a hora. Então, naquele momento, o Espírito Santo veio. Desceu sobre a minha vida e foi completo. Aí sim eu vi a diferença, né? O antes e o depois. Com o Espírito Santo, foi uma nova vida. Aí sim veio a nova Diana, que Deus transformou, que Deus lapidou, que Deus fez tudo novo, né? Só que a alegria do Espírito Santo, ela é plena. Então ali eu pude entender que Deus, ele fez cada um de nós com um lugarzinho especial para ele habitar. E aí quando ele vem para esse lugarzinho, aí você é completo. Entendi tudo o que aconteceu, né? E eu vi que não era minha mãe, que na verdade era um mal que existia e que tanto maltratava a mim como ela. Nós duas sofríamos por isso, né? Aí hoje ela mora comigo na mesma casa, a gente é super amiga, né? Então ali dentro da minha casa, Deus reina ali dentro. Meu irmão mesmo às vezes fala, eu não sei como você consegue ter essa calma, né? Mas não é a Diana que tem a calma, é o Espírito de Deus que dá esse equilíbrio e através desse equilíbrio você tem calma para responder, para resolver uma situação, para orientar e para conduzir a sua vida também. Então ele é o verdadeiro equilíbrio.